filha, tudo bom? Sim, Tá acabando o dever? já tô quase. Olha que legal, você está estudando sobre mulheres importantes para a história. Tem aqui a Malala, Maria da Penha, a Marta. Tem Maria Montessori. Amei. Você sabia que se ela estivesse viva, dia 31 completaria 150 anos? Nossa, 101 anos mais velha que você? É, ela nasceu em 1870 em Chiaravalle, na Itália. E quando tinha mais ou menos a sua idade, parecia que ela já sabia que tinha uma missão muito importante a fazer. Como assim? Maria adoeceu gravemente e os médicos falaram para os pais dela que ela poderia morrer. Maria disse a eles: "Non temere, non morirò, ho troppo da fare." O que significa? Ela quis dizer para não terem medo, não se preocuparem, que ela não morreria, pois ela tinha muito trabalho a fazer. Então a missão dela era criar o método Montessori? Isso, e tudo de bom que veio junto com o método. Maria Montessori era muito estudiosa. E aí, para eu te contar como ela criou o método, eu vou te contar um pouco da história dela e você vai entender. Para começar, Maria era muito estudiosa, determinada, observadora e generosa. Adorava as aulas de biologia e na escola ela estranhava por que as aulas eram dentro da sala e não nos jardins. Também achava estranho, os meninos ficavam para um lado e as meninas para o outro. E dentro da sala, ela dizia que parecia todo mundo petrificado, olhando para o professor, como se fossem borboletas com as suas asas presas a alfinetes. Então, Maria achava um pouco esquisito, mas ela gostava muito também de matemática. E ela resolveu, quando terminou a escola, fazer o curso técnico de engenharia. Apesar de que o seu pai queria que ela se tornasse professora, mas a mãe de Maria, Renilde, a apoiava em suas decisões. E naquela época questionava algumas regras também para as mulheres. E na engenharia, ela estudava bastante, mas ela sempre ficava em dúvida: será que eu faço engenharia mesmo ou vou para medicina? Porque ela amava biologia. Cada vez mais a curiosidade pela biologia aumentava. Um dia, indo para a escola caminhando, ela viu uma senhora sentada na calçada com um bebê de colo. Esse bebê brincava com uma fita vermelha de papel. Ela ficou intrigada com o olhar da criança, encantado com aquela fita. Parecia pesquisar o que estava em suas mãos. Então Maria pensou: eu quero fazer medicina e ajudar as pessoas, conhecer mais sobre as crianças. Então, ela foi falar com a mãe ou com o pai dela. O pai dela não concordou, porque naquela época muitas coisas, filha, eram proibidas para as mulheres. E também tinha algumas regras que nem faziam muito sentido. Nossa, que injustiça. Injustiça mesmo. Não era permitido as mulheres estudarem medicina nem engenharia, mas era o que a Maria Montessori gostava e a mãe dela a encorajou. A entrada na faculdade de medicina não era fácil e o seu pai não concordava. A mãe mais uma vez a apoiou. Os diretores da faculdade fizeram uma reunião para decidir se aceitariam a primeira aluna mulher na faculdade. Nossa, que absurdo! Um absurdo, mas no final eles deixaram e entrou a primeira aluna mulher na faculdade de medicina. Só tinha ela de menina na sala, igual eu antes no futsal? No início não foi fácil. Os colegas debochavam dela, faziam brincadeiras de mau gosto. Às vezes ela ignorava, às vezes ela tratava com humor, mas às vezes ela tinha que ser muito ríspida e firme. Mas Montessori foi se destacando no curso e ganhando respeito e admiração de todos. Formou-se médica e no dia de sua formatura, seu pai estava lá para apoiá-la. Ela ficou muito feliz. No entanto, ela não podia examinar adultos homens, apenas crianças e mulheres. Ela resolveu continuar a pesquisa que ela fazia com as crianças no Centro de Saúde Mental de Roma, que na época chamava-se manicômio. Quando ela chegou lá,
as crianças pareciam apáticas e tristes, ficavam numa sala vazia, não tinha nada para elas fazerem. Maria Montessori arrancou um botão da própria roupa e as crianças foram no botão para ver o que era aquilo, jogar para o alto, brincar com esse botão. Maria Montessori então pensou: essas crianças não precisam de remédio, de tratamento médico. Elas não estão doentes. Elas precisam de estímulos, de brinquedos, de materiais, que elas possam ocupar as suas mãos, que elas possam se divertir, que elas possam aprender. Foi aí então que Maria Montessori começou a estudar pedagogia. Alguns teóricos da época da filosofia e da medicina, para criar atividades e produzir materiais para as crianças aprenderem. E esses materiais foram tão interessantes para as crianças e o resultado foi tão legal que as crianças aprenderam a ler e a escrever. Elas foram alfabetizadas e até fizeram uma prova que as crianças das outras escolas faziam. E elas passaram nessa prova, filha. E saiu no jornal e todo mundo queria saber sobre o que a Maria Montessori tinha ensinado, sobre como ela fazia para as crianças aprenderem. E ela dizia: se as crianças que todo mundo achava que tinham uma deficiência mental foram alfabetizadas, imagine como esses materiais vão ser bons para as outras crianças também. E foi aí que ela teve a grande oportunidade, em 1907, de ter a sua própria escola. Ela foi convidada a dirigir a creche no bairro São Lourenço de Roma. Maria Montessori denominou esse espaço de Casa dei Bambini. A casa das crianças? Isso, Casa dei Bambini. E lá ela recebia as crianças de 3 a 6 anos, igual na Agrupada 2. E as crianças tinham muito trabalho para fazer. Tinham as atividades de vida prática, tinha de matemática, tinha de linguagem, tinha um jardim que elas podiam explorar a natureza e também se divertir um pouco. Mas era uma liberdade que não era fazer bagunça, era uma liberdade organizada, né? Assim como nas salas de aula de vocês. Assim ela percebeu como as crianças se desenvolviam, foi anotando tudo, registrando as suas observações. Ela escreveu um livro e o método, que foi a sua tese. E esse livro a gente tem hoje, A Descoberta da Criança, Pedagogia Científica. Por isso que a gente diz que o método montessoriano é científico. Maria Montessori não sabia apenas muito sobre as crianças, mas ela sabia como lutar pelas crianças. Acredita que uma vez ela escreveu uma carta para os presidentes de muitos países dizendo que a criança é um cidadão? Então, precisa também de leis para protegê-las e outros direitos assim. A Casa dei Bambini, o prédio existe até hoje, no bairro São Lourenço de Roma, e pode ser visitado como um museu. Nossa, que legal! Que dia a gente pode ir lá? Ai, assim que a gente puder, porque é o sonho de muitos educadores visitar a Casa dei Bambini. A Maria Montessori teve filhos? Eles estudaram na Casa dei Bambini? Maria Montessori teve um filho, Mário, mas infelizmente ele não pôde estudar na Casa dei Bambini. Por quê? Porque, lembra que eu te falei que na Itália, naquela época, tinham muitas regras sociais e para as mulheres principalmente, e não era permitido que uma mulher tivesse um filho sem se casar. E Maria Montessori não se casou com o pai de Mário. Ele quis, inclusive, esconder o acontecido e levou Mário, quando bebê ainda, para ser criado por uma família numa fazenda, um pouco distante de Montessori, mas ela não aceitava aquela situação, ficou muito triste e ia ver o filho sempre que possível. Mário achava que ela era uma grande amiga, até que ele pôde entender que ela era sua mãe. Eles ficaram muito felizes e desde então ficaram mais próximos, fazendo viagens. Mário apoiava Montessori em suas publicações, organizando seus materiais e acompanhando em suas viagens. Mas enquanto isso, na Itália, o movimento das escolas, ele crescia muito, até um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Depois, a liberdade de expressão foi diminuindo. Algumas obras de Montessori foram recolhidas e algumas escolas foram até fechadas. Maria, então,
foi morar na Índia e o seu filho a acompanhou. Na Índia, ela encontrou-se com Gandhi, que é um grande líder da paz, lembra que vocês também já estudaram, que era um líder que lutava sem violência, com muita inteligência. Maria Montessori começa na Índia a estudar sobre os bebês e a publicar livros sobre os adolescentes, criando a educação cósmica, estruturando essa área do conhecimento para os adolescentes e para o Fundamental 1. Então, na Índia, ela trabalhou muito. A Maria Montessori só volta para a Europa em 1946, com o término da guerra, e ela passa a morar na Holanda, quando ela recebeu um convite do governo da África para abrir e estruturar o currículo de escolas em Gana. Mário, seu filho, ficou preocupado, porque era muito longe e Maria Montessori já estava com 80 anos de idade. E ela pediu que Mário fosse buscar um globo para ela localizar Gana na África. Quando Mário retorna com o globo, encontra Maria Montessori sem vida. Era dia 6 de maio de 1952. Em seu túmulo na Holanda, cercada por corais do Oceano Índico, lê-se: "Eu rogo às queridas crianças que tudo podem, a unirem-se a mim para a construção da paz nos homens e no mundo." De 1907 até os dias de hoje, as escolas Montessori florescem em todos os continentes. Escolas públicas começam a adotar o método Montessori ou projetos inspirados em Montessori. Em homenagem a Maria Montessori, Itália lança a nota de 1000 lire. Organizações internacionais como a AMI, Associação Montessori Internacional, AMS, American Montessori Society, e nacionais como a OMB, Organização Montessori do Brasil, e a ABEM, Associação Brasileira de Educação Montessori, reúnem grupos de educadores que continuam a tarefa iniciada por Maria Montessori, estudando, traduzindo e publicando livros e pesquisas, cumprindo amorosamente o legado deixado por nossa grande mestra.